Saúde em Foco, Axis, que com fala. Alessandra Vidotto. Doutora Alessandra Vidotto, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem e com você? Tudo certo também. Bom, doutora, hoje a gente vai falar de um assunto que cada vez mais esse tema vem sendo falado, vem aparecendo, né, como forma de tratamento de alguns transtornos, que é a barra de Axis. Queria que você já começasse explicando pra gente o que é isso. As barras de Axis, elas funcionam como uma ferramenta terapêutica que consiste em 32 pontos na cabeça, que quando tocadas de forma gentil, de forma suave, pode liberar traumas, crenças limitantes, podem auxiliar em questões emocionais. Então, ela é uma prática integrativa, complementar, né, uma PICS. Então, já está no SUS também. Foi apresentada para a gente por um terapeuta norte-americano, Gary Douglas, que recebeu, né, esses pontos há mais de 30 anos. Da mesma forma que foi canalizada como os pontos do Reiki, né, a barra de Axis também foi canalizada pelo Gary Douglas. E é assim, é uma ferramenta muito importante como tratamento complementar daquelas pessoas que têm necessidades, né, com auxílio a tratamento medicamentoso, quando faz acompanhamento com psiquiatra, ou pessoas que queiram melhorar questões na sua vida. Então, pra gente, assim, para vocês terem uma noção, né, de como as barras foram importantes na minha vida, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, tá? Para vocês entenderem como isso iniciou na minha vida. Em 2014, eu estava com a minha filha muito bebezinha, recém-nascida, e ela teve um episódio de engasgo com leite, na verdade 2 episódios muito sérios. No segundo eu tive até que fazer a manobra, tá, para ela voltar do engasgo. Ela voltou sem sentido, com a pele muito clara, né, e a gente teve que buscar ajuda médica, mas com a manobra eu consegui trazê-la de volta em pouco tempo. E aí aquilo foi um trauma muito grande para mim. Hoje eu peso 55 quilos e naquela época eu fiquei com 44 quilos. Então eu vivenciei por alguns meses o que a gente chama de estresse pós-traumático. Então eu tinha medo de fazer qualquer coisa e deixar minha filha sem eu estar olhando, observando o tempo todo, com medo de acontecerem esses engasgos novamente, né? Que foi engasgo com leite materno. E 3 meses após esse acidente, eu fui presenteada com uma sessão de barras e eu não conhecia, né? Então eu fui, assim, curiosa, e logo em seguida eu já senti uma melhora muito grande naquele medo que eu estava, naquela sensação de insegurança, de vulnerabilidade muito grande. Então eu já percebi um alívio imediato. Mas o mais importante, o mais incrível foi que logo após a sessão, eu pude lembrar de um trauma de infância que eu tinha esquecido. E foi muito importante para mim mesmo, porque eu pude, a partir dessa lembrança, olhar para esse trauma, cuidar, terapeuticamente falando. Eu fiz outras sessões e o meu caminho terapêutico como terapeuta se iniciou ali, porque eu fui fazer as minhas formações com a intenção de me auxiliar os meus familiares próximos, principalmente com as barras de Axis. E eu falo que as terapias me escolheram, porque eu não tinha pretensão nenhuma, né, de virar terapeuta. Eu já tinha uma outra profissão antes, e eu falo que as barras de Axis me auxiliaram a sair daquele estresse pós-traumático de forma muito rápida e efetiva. Uhum. Então, foi dessa forma que essa ferramenta maravilhosa se apresentou na minha vida. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que a pessoa ela precisa procurar auxílio
se existe uma necessidade de acompanhamento psiquiátrico, a pessoa precisa buscar, porque as barras, elas vão funcionar como um tratamento complementar. A gente não pode nunca abandonar o tratamento convencional ou tradicional. Então, isso é muito importante, tá? Por que chama barras de axis? Porque quando o terapeuta coloca as mãos nos pontos... Eu ia te perguntar, com as mãos que faz? Com as pontas dos dedos, toques bem suaves. E esses pontos são como pontos de uma acupuntura. Só que a gente faz com os dedos, né? E conforme a gente coloca nos dois hemisférios, né, cerebrais, a mão acionando esses pontos, formam barras energéticas, por isso que chama barras de axis. E então, quando a gente toca nesses pontos, esses pontos são ativados e começam, né, ali a liberações de crenças, de pensamentos negativos, pensamentos que são assim repetidos, perturbadores. Então, as barras, elas são efetivas para várias questões que precisam de liberação. Liberação emocional, liberação de trauma, se a pessoa precisa viver de uma forma mais leve. Então, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Do que eu sou mais procurada para esse tipo de atendimento. Então, muitos que passam, né, pela sessão relatam que ficam mais calmos, então tem a mente mais calma, os pensamentos ficam mais equilibrados, mais organizados, que traz um pouco de clareza mental, para algumas pessoas muita clareza mental. Eu falo que quem passa por uma sessão é como se começassem a cair as fichas. E parece que tudo vai se encaixando e a gente tem a possibilidade de fazer uma higiene na nossa mente, no nosso corpo e começar a escolher, a fazer escolhas do que é mais importante para a gente. E então a gente fica sempre mais consciente. Por isso que chama, o nome barras de axis vem do termo, né, do campo terapêutico que chama Axis Consciousness, que significa acesso à consciência. Então, as barras de axis, elas trazem mais consciência para quem passa por aquela sessão. Então, como eu tinha falado, além de liberar crenças limitantes, auxilia muito em situações de ansiedade, depressão, foco, concentração, isso é muito importante. Eu tinha questões de déficit de atenção que eu tenho desde criança, então eu tinha que focar muito para estudar. Isso nunca me impediu de estudar. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado com déficit de atenção. Mas era uma coisa que às vezes incomodava. Falar o telefone, alguém falar em volta, né? Ou assistir um programa e alguém falar com aquele ruído. Isso melhorou muito para mim com as barras, tá? E também traz harmonia, equilíbrio interior, reduz estresse, esgotamento físico, mental e emocional. E aí, de cara, quando a pessoa passa por uma sessão que leva mais ou menos 1 hora, mas tem terapeutas que fazem a metade do tempo, por exemplo, que levantam da maca e falam: nossa, como eu tô calma, como eu tô tranquila. É muito interessante, assim. E o que mais muda é a qualidade de sono. Percebem um alívio muito grande logo assim na primeira sessão. A pessoa também percebe melhora em disposição física. Então, quem passou por algum tipo de cirurgia ou está com alguma questão de saúde também pode receber benefícios, melhora a criatividade. E na minha prática, eu tenho experiência com algumas questões específicas. Depressão é muito importante. Pessoas que voltam depois em retorno com psiquiatra e conseguem diminuir medicação, suspender medicação, claro, com acompanhamento bem de perto. Isso também ocorre com ansiedade, tá? Crianças que têm questões com traumas, eu atendo crianças que tiveram uma melhora incrível, crianças que choravam e gritavam porque tinham passado por questões muito sérias, né, com cirurgias e muitos atendimentos, que hoje senta e faz
um exame sem chorar, sem gritar, de forma tranquila. Então eu recebo relatos de mães assim, de forma frequente, dessa liberação de traumas infantis. Também é muito importante para medos e fobias, ajuda bastante. Insônia, né, situações de sono, eu já tinha falado. Tenho experiência com pessoas que são auxiliadas com questão de dependência. Dores de cabeça, dores no corpo, transtorno obsessivo compulsivo também auxilia, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção também, crianças ou adultos com espectro autista também recebem um alívio importante, dificuldades de aprendizado, qualquer questão que esteja envolvendo algo no cérebro, questões mentais e emocionais podem serem auxiliadas. A pessoa pode receber auxílio e alívio passando por uma sessão de barras. Quando eu falo da minha experiência, eu preciso lembrar assim, que eu trabalho com pesquisa e com ciência, eu sempre observo muito o que acontece. Então, na minha sessão, eu sempre converso com a pessoa e eu tenho ali anotado se a pessoa passou por qualquer outra ferramenta, se teve alguma mudança após a sessão. Então, são dados que eu venho observando, né, há anos e assim, é bem nítido o que essa ferramenta terapêutica pode auxiliar. Então, não tem dúvida, mas a pessoa também fez isso e melhorou. Não, são questões assim que eu já venho observando há bastante tempo, o quanto pode trazer alívio, né, e melhora. E doutora, quantas sessões essa pessoa precisa fazer? Em uma única sessão já tem essa diminuição dos sintomas? Ótima pergunta, Carol. Eu sou até muito procurada, né? Por isso, as minhas sessões, elas têm assim um propósito de serem bem efetivas. Então, em toda sessão que eu faço as barras, junto eu faço processos corporais do Axis Consciousness. Tem processos para questões mentais, emocionais. Então, dessa forma, a sessão ela é bem mais efetiva. Então, eu direciono para aquilo que a pessoa precisa. Então, eu tenho estudantes e profissionais que me buscam para fazerem provas e melhorar resultado, né? Nas provas. Então, isso é possível. Legal. É bem interessante, viu, Carol? E normalmente, com uma sessão, a pessoa já percebe o alívio assim imediato. Eu tenho uma situação que um senhor com uma questão muito séria de depressão me procurou e ele sentou na minha sala e ele falou assim: doutora, eu não sei qual foi a última vez que eu sorri. Nossa. Eu acho que eu esqueci como é sorrir. E eu fiz as barras e quando ele levantou da maca ele estava sorrindo. Caramba. Foi algo tão lindo, tão emocionante, porque é um senhor que já tinha uma questão muito séria de qualidade de vida, uma questão familiar por causa disso, e ele levantou da maca sorrindo. Então, a maior parte das pessoas que eu atendo percebe um alívio na primeira sessão. Eu não vejo assim muita necessidade de marcar para todo mundo sessão semanal. Depende do que a pessoa busca. Se a pessoa quer um resultado mais rápido e é uma questão muito séria, então aí existe a necessidade de um atendimento semanal. Mas tem pessoas que fazem manutenção e fazem sessão uma vez por mês. Em criança é muito efetivo, então tem criança que vem e faz uma sessão, volta dali 2 meses, dependendo do que está acontecendo. Adolescente também é muito efetivo, então tem crianças e adolescentes que passam por atendimento de forma quinzenal, mas vem a cada 1 mês ou a cada 2 meses. Então, eu direciono muito para o que aquela pessoa, para aquela criança ou adolescente está precisando, dependendo de qual é o objetivo, do que a pessoa busca, ou a família busca, né, para direcionar para que aquela família ou aquela pessoa precise um mínimo de atendimento para buscar um alívio ou buscar aquele objetivo, né, que
que é buscado com o meu atendimento. E doutora, quando as famílias te procuram para atendimento em crianças, normalmente é por quê? Normalmente sono, traumas, questões com espectro autista também acontece, questões de aprendizado, criança que às vezes tem alguma questão de saúde, também eu sou procurada por isso, e crianças que têm questões com agressividade. Normalmente é por isso que eu sou mais procurada em relação a crianças. E algo que é importante, tá? As barras não possuem contraindicação de idade e nem qualquer questão que a pessoa possa ter. Eu atendo gestantes, o bebezinho na barriga, atendo recém-nascidos, crianças e bebês. E até eu tenho uma senhora que eu atendo que ela fez esse ano 100 anos. Nossa! Então, assim, todas as idades. Então, qualquer idade pode ser beneficiada com essa ferramenta. E você indica essas pessoas que fazem as barras associarem com outros tipos de terapias, como o reiki, a constelação familiar também? Sim. O que é importante é que naquela sessão de barras eu não faço nenhuma outra ferramenta. A não ser que seja, por exemplo, um movimento sistêmico, que é da constelação, que é algo rápido. Por exemplo, eu não faço reiki. Quem trabalha com aromaterapia não é indicado fazer essa outra ferramenta, essa outra prática na mesma sessão. Quando a gente faz a formação das barras de Axis, é indicado que a gente não faça nenhuma outra prática na mesma sessão, para até saber qual é o resultado daquela sessão. Então, assim, normalmente eu faço as barras ou no máximo um movimento sistêmico, mas durante a sessão eu trabalho muitas ferramentas de fala, eu já consigo entender o que está acontecendo, e aí nesse atendimento eu posso direcionar, falar, olha, as barras vão te auxiliar bastante, mas você tem uma questão familiar, então é indicado você fazer uma constelação familiar, ou no caso de uma empresa, né, se a pessoa tem alguma questão com a empresa, uma constelação organizacional, e numa outra sessão eu posso, por exemplo, fazer o reiki. Então são reiki e barras eu nunca faço na mesma sessão. Perfeito, doutora. Obrigada pela participação de hoje. Tem mais alguma informação que você gostaria de acrescentar aos nossos ouvintes? Não, eu acredito que a gente abordou tudo o que precisava. Eu só me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, né, estarei à disposição. E agradeço muito, Carol, como sempre, porque para mim sempre é um prazer. Para nós também, doutora. Obrigada, viu, pela participação. Um beijo e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. Ótimo final de semana a todos. Para todos nós. Agora, 4h25, intervalo.